Olá, meu amigo e minha amiga internauta. Espero encontrá-los todos bem, graças a Deus, com mais um podcast aqui da AS Campoli Consultoria Empresarial. Esse que vos fala é Alexandre Campoli e hoje o nosso papo é mercado financeiro. Vamos tirar as dúvidas e mitos se o mercado financeiro é para todos, não é para o pobre, é para o rico ou não. Então, o nosso convidado especial de hoje é o Fred Siqueira. Tudo bem, Fred? Opa, tudo bem, Alexandre? Joia, ficamos muito felizes em tê-lo aqui conosco, tá? E nós vamos arrancar de você muito bons conhecimentos no bom sentido, tá? Boa, Mas eu acho que antes da gente entrar na parte técnica, profissional, é melhor a gente conhecer um pouquinho o Fred, né? Quem que é o Fred na fila do pão? não é? Nós temos aqui esse bordão que nós utilizamos em todas as nossas gravações. Então eu queria saber um pouquinho de você. Formação. Sou formado em economia, pedagogia e tenho pós-graduação em docência do ensino superior. Mas isso foi porque você enveredou para o mercado financeiro e quis dar aula, ou porque você quis entender um pouco mais o ser humano? Na verdade, eu sempre quis fazer economia, desde sempre, né? Até Sonho de garoto. sonho de garoto, desde que eu lia Tio Patinhas. O gibi do Ah, Tio legal. Patinhas, mega fã dele. Falei, poxa, eu quero ser banqueiro, mas não dá pra ser banqueiro, né? Dá. Sonhar rico. É, sonhar rico. Sonhar que é rico e é pobre ao mesmo É tempo. verdade. A Só gente que só uma tem que coisa, investir os sonhos. é verdade, sonhar que é rico, você pode chegar em algum lugar. Sonhar que é pobre, não. Não, Eu concordo exatamente. muito. E aí eu queria muito trabalhar em banco e vou fazer economia para trabalhar em banco. Meu primeiro emprego foi em banco, minha carreira foi feita em banco, muito por causa dessa influência do tio Patinhas, assim. E aí depois, mais velho, eu falei, poxa, talvez em algum momento eu quero dar aula, eu gosto de dar aula, eu gosto de conversar. E aí aproveitei a oportunidade de um tempo aí que eu tive e acabei fazendo esses outros dois. Mas já deu aula ou ainda? Ainda não, eu faço palestras, Tá, mas não cheguei a dar aula ainda. legal. É, casado? Casado, duas, três filhas, né? Esposa? Uma Nome da esposa, esposa? Flávia. Faz o que, a Flávia? Flávia é fisioterapeuta, Que legal. É um ramo totalmente oposto aí. Porque totalmente oposto. normalmente advogado, economista, contador como eu, acaba Tá ficando ali ali. meio que na área para a mulher poder entender um pouco a loucura do nosso dia a dia, né? E ela é funcionária pública, então ela não entende nada, a loucura do meu dia a Ah. dia. E as filhas são três filhas, São nome e três. idade. Ana Clara tem 20, Hum, a Luísa tem 8 e a Lara tem 4. E a Ana Clara faz faculdade de fisioterapia, que é a mais velha. que é a mais velha. Tá. Tá ajudando os cabelos brancos com os namorados ou ainda não? Tá. Já tá passando é, esse Tô perrengue já? passando esse perrengue já. Ah, mas Faz filha parte. bem formada não traz dor de Ela é cabeça. boazinha, o namorado dela é bonzinho Ah, também. que bom, legal, fico feliz. Você é pai de pet? Tem um gatinho, uma gatinha em casa. Como chama? Chama Mia. Mia, um Mia. nome bem promissor para um gato, Não né? é? É mais a gatinha delas, né? Eu tô Fica ali. ali meio que É, eu só passo perto participando. dela, ela me morde, parece cachorro, né? É que gato escolhe sempre tem uma afinidade com um da casa, né? É, e sou eu que sofro com ela. É, gato é mais absolutista, né? Ele é diferente do cachorro, né? Hobby? Eu gosto de jogar futebol, eu gosto muito de ler. Eu Legal. gosto muito de ler, assim, Também deve ter gosto uma também. pilha dessa altura ali na escada que eu deixo ali, os que eu tenho que ler. Ah, eu também. Como você foi lá no meu escritório, aqueles que estão na Na- mesa da recepção é os que eu não li. É Os isso que aí. estão na estante já foram É lidos. quase a mesma quantidade ali. Tá, legal. Mas eu gosto de ler mais literatura, assim, eu gosto de ler coisas que eu esqueço da vida. Você gosta mais de Eu contos. sei, eu tô lendo ali, parece que eu esqueci todos os meus problemas. É uma vantagem dos livros, né? Você É, consegue abstrair. a gente ter essa boa ideia de livro é muito legal. Tem uma fala do Mário Sérgio Cortella, que ele diz o seguinte: quando ele leu Alice no País das Maravilhas, ele preferiu não assistir o filme, porque ele idealizou o gato dele falando, o gato dele dando caminho para Alice, e se ele assistisse o filme, ele ia perder essas ideias que a imaginação dele o trouxe. Então é uma comparação muito Não, interessante com o que você está dizendo aí, muito né? verdade, assim, eu tinha uma ideia do Senhor dos Anéis, assim, e é claro que eu vi o filme, né, não dava pra não ver, porque toda a minha família queria ver, pô, você gostou Ah, tanto do tá bom. livro, não, vamos no cinema a gente ver junto, e acabou,
desmistificando algumas coisas que eu Em mente, tinha né, em o filme mente. acaba mudando algumas coisas no roteiro, né. E aí agora você não lembra mais o que você lembrava do livro, né, você lembra do filme. É, porque você tem uma memória mais de imagens, né. Exatamente. Eu sei também que você falou para mim que você gostou muito do mercado de banco, que você veio de banco, mas que você também não está mais, e agora está como sócio de uma empresa no segmento de consultoria, de análise financeira. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua empresa, do cenário, dos teus outros sócios, né, da tua área de atuação. Claro, eu trabalhei em banco durante, 25 anos, Há bastante tempo. trabalhei no Bradesco, trabalhei depois no Santander, Banco Bebel-Vizcaya, Uhum. trabalhei no Unibanco, no Itaú, onde fiquei mais tempo, e surgiu, um tempo atrás, a oportunidade de a gente, ser correspondente aqui em Alphaville da XP, da corretora, né. Cresceu muito, né, Demais, assim. Então, inclusive o Itaú chegou a comprar, né, uma parte, mas tinha muita, diferença da maneira que os tecnologias. 2 tudo. E então, a XP acabou readquirindo a parte dela. E ali, naquela época, eu acabei conhecendo o pessoal de lá, e agora surgiu a oportunidade de ser um correspondente aqui. Então a gente é como se a gente fosse uma agência da XP aqui em Alphaville. Perfeito. É isso, né, as agências dos bancos são o número 1, 2, 3, 4, as agências da XP têm um nome, o nosso nome é Eden Capital, né, a gente está aqui na Alameda Madeira, Te encontram na internet com me esse encontra no nome? www.edencapital.com.br, a gente tem o nosso site, nosso Instagram, Eden Capital Oficial. Tá. Hã, Vocês são em quantos lá? hoje nós somos em 9, 9 sócios. 9 sócios. Esse foi um fator interessante que você me contou desde que você foi lá, eu fiquei com isso na cabeça. Sócio é melhor para trabalhar do que funcionário, né? Exato. Porque todos têm o mesmo objetivo, né? De se dedicar ao cliente, né? Lá vocês são segmentados, cada sócio tem uma habilidade, um conhecimento específico, ou é uma empresa multifuncional? Todo mundo tem um pouco de cada coisa. Não, acaba que eu e o Rafael, nós 2 somos os sócios majoritários, né, a gente Tá? tem a grande parte ali da sociedade da empresa. A gente acaba fazendo a gestão e a gente divide, né, eh, algumas responsabilidades entre nós 2. E os outros, 6 são 6 banqueiros, né, são 6 bankers que cuidam dos clientes, eles têm as mesmas responsabilidades Tá. de fazer assessoria de investimento para os nossos Aqui clientes. eles ficam mais na parte de manutenção É isso aí. e buscando novas alternativas, novas opções para que o cliente possa investir com melhor ganho financeiro. Isso, porque o pessoal ainda tem, a gente vai entrar um pouco mais a fundo, eu acredito, a ideia aqui é, poxa, para aplicar tem que ter muito dinheiro, eu preciso pagar alguém para me ajudar, né? E a ideia da gente é ajudar o máximo que a gente pode as pessoas, e tanto que uma ah, do sonho de criança que a gente estava falando que eu tinha era de poder ajudar. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. E no que a gente faz hoje, a gente pode ajudar as pessoas e ver a pessoa realizando os sonhos, né? Dá uma ideia para a gente desmistificar isso para quem está nos acompanhando agora. Qual o mínimo que uma pessoa pode ter para fazer uma aplicação na XP, para contar com uma consultoria da sua empresa e, em média, o custo que essa pessoa vai ter para uma operação dessa? Essa informação é importante para quem nos Claro, assiste. claro. Hoje não tem mínimo, né, para aplicar em qualquer corretora, em qualquer banco. Você tem R$ 100, quero começar a investir, você começa. Até alguns anos atrás tinha, né, valor mínimo para entrar no fundo A, valor mínimo para entrar no fundo B, né? E o pessoal falava, quem tem mais dinheiro tem mais vantagens, e era uma verdade. Hoje não. Hoje você consegue entrar em qualquer um dos produtos financeiros do mercado de investimentos aí, com qualquer valor, R$ 1. Se for a cota mínima ali, você entra. Mas imagina que com R$ 100 você consegue começar a aplicar. Para ter uma assessoria um pouco mais desenvolvida, um pouco mais Ampla. ampla, a gente acaba fazendo um cálculo que a pessoa precisa ter pelo menos uns 300 mil para que a gente possa atender ela de uma maneira mais ampla, como você É que, na falou. verdade, esses 300.000, ele não está ligado ao seu atendimento. Ele está ligado nas opções que ele pode usar do mercado financeiro. Não, Esse valor tem mais abertura de portas para investimento. isso porque Mas se eu tiver 100.000, eu posso ser um cliente se da sua você corretora? pode, se você tiver qualquer valor, a gente pode começar a ajudar lá e sendo cliente da corretora, sim, né? E você falando de custo, não tem custo hoje mais, né? Tem algumas corretoras que cobram um valor fixo ali para ajudar as pessoas, a gente pode fazer isso também, mas isso para alguns clientes específicos que mexem muito com o valor e precisam de muita ajuda, Então tem que ter umas horas de dedicação maior, e então é aí justo que ele tenha um FII mensal. a gente cobra um FII mensal dele.
Mas a maioria dos clientes hoje, eu quero aplicar aqui e ali, a gente monta uma carteira conforme os objetivos da vida dele, porque tem gente que fala, poxa, eu não vou usar o dinheiro por 10 anos, por 20, ou não vou usar o dinheiro por um, ou vou usar o dinheiro amanhã. E eu vou montar a carteira de investimentos dele conforme as necessidades que ele tem. Isso sem custo. O custo que tem é a taxa de administração do fundo, a taxa de entrada da operação, né? E a vantagem que a gente tem, o contrato que a gente tem com a XP, com a corretora, é que a gente divide qualquer lucro que tem. Então a XP fica com metade do lucro e eu fico com metade. Como se. Então, ou seja, ele pode contar com a sua consultoria, com o seu know-how, com o seu planejamento, pagando a mesma taxa que ele o pagaria se ele fosse se aventurar sozinho. É exatamente isso. Se ele for no banco, ele vai pagar a taxa de administração para usar o fundo A, o B e o C. Se ele for com a gente, a mesma taxa de administração, mas eu vou encaminhar, vou ajudá-lo a fazer os melhores Será um investimentos. trabalho mais assertivo. É isso. E de acordo com os objetivos dele. Sempre. Perfeito. Então, nós temos aqui Fred, algumas perguntas que a gente não pode deixar de fazer, Claro. para que esse podcast seja mais produtivo, mais elucidativo para os nossos ouvintes aí, né? Então, eu queria ouvir de você, que é do mercado financeiro, o cenário financeiro no atual momento do Brasil hoje em 24. Qual é que é a tua opinião sobre isso hoje? Talvez desde do último governo, a gente tem visto muita influência governamental mesmo, do governo, né, do executivo sobre a economia, né? Então isso acaba influenciando como funciona o mercado. E também tem toda a influência externa. A gente tem problema de guerra e conflitos na Europa e no Oriente Médio e a eleição dos Estados Unidos agora, tudo isso influencia bastante aqui. Mesmo assim, o país tem crescido mais do que nos últimos anos, na média, esse ano deve crescer perto de 3%. E a taxa de juros está subindo um pouquinho também. Aumento de taxa de juros, eu consigo ter mais rentabilidade nos meus investimentos. As pessoas, poxa, está aumentando o juro, fica mais difícil para o país. Realmente fica, pegar dinheiro emprestado fica mais difícil. Mas o seu capital também fica melhor. Mas para o rendimento do capital também fica melhor. Então hoje a gente consegue taxas muito melhores do que a gente conseguia na época da pandemia ou logo após a pandemia. Então a tendência, eu acredito que seja o juro subir um pouquinho, o país crescer um pouco menos do que deveria crescer para controle de inflação. Mas a tendência é que no médio prazo a taxa de juros venha a cair. Quando a taxa de juros começa a cair, o nosso trabalho fica mais importante ainda, porque a gente precisa ajudar as pessoas a ganharem mais. Tirar leite de pedra, na verdade, porque aí Uhum. você já não tem mais tanta oferta e demanda, Eu né? preciso encontrar outros produtos e serviços que possam ajudar as pessoas a conseguirem alcançar os objetivos dela e os sonhos. Você falou um pouquinho aí nessa primeira resposta, mas já vou encaixar uma segunda pergunta aqui, né? Como que você enxerga o Brasil perante o mercado internacional? O Brasil tem a maior taxa de juros versus inflação do mundo, né? Então, a inflação hoje aqui no Brasil está perto de 4, os juros está 11, 11,5. Então, você tem uma diferença ali de 6%, 7%. Essa é a maior do mundo hoje. Então, o Brasil é um bom lugar para você aplicar e ganhar dinheiro, ganhar juros sobre seus investimentos. A tendência disso é diminuir também, né? Mas mesmo com uma tendência de diminuição, a gente sempre vai ser um bom lugar para se investir, porque a gente sempre vai ter um juros um pouco mais alto que os outros países, historicamente é assim, e uma inflação razoavelmente controlada desde 94, 95. E a tendência, e também o país fica cada vez mais coeso dentro de uma perspectiva econômica. Então, a gente viu que agora as agências de risco melhoraram o rating do país, né? Ou seja, a probabilidade do país dar um calote, não pagar dívidas, não pagar seus títulos é muito pequena. E vai diminuir provavelmente mais ainda. A gente vai chegar no grau de investimento em algum momento. E isso demonstra que o país está indo bem. E se o país está indo bem, poxa, eu posso aplicar nele sem ter medo. Posso comprar um título público, sem ter receio que o governo não vai pagar. Então a tendência, a expectativa é que o país continue indo bem e seja um bom lugar para se aplicar, para se investir. E eu gosto muito de viver aqui. Eu acho o brasileiro um cara feliz, apesar de todas as dificuldades. É Ah, um povo trabalhador, um povo o lutador. latino, do modo geral, ele tem essa alegria com o sol, né? Esse prazer de viver diferente dos americanos, do europeu, que Exato. são um povo mais
mais reservado, vamos dizer assim, né? Não é tão aberto, né? Sim, A esse tipo de liberdade, vamos dizer assim, né? Você está nos Estados Unidos, você entra no elevador, ninguém fala nada, né? não. Aqui todo mundo fala Ah, bom aqui todo mundo dia, sabe bom disso. trabalho, como é que vai, né? Mas é o que a gente estava conversando, né? Você está num país muito desenvolvido, que as coisas funcionam super bem, as pessoas não lutam para conseguir as coisas, né? E acabam que essa não luta não traz aquela alegria de vencer, né? Como você criar um filho e você não deixar ele lutar para conseguir as coisas dele, né? E aqui a gente briga, a gente luta, a gente vai pra guerra todo dia. O Rafael, meu sócio, fala, eu vou pra guerra, né? Todo dia. E a gente sai feliz quando a gente vence aquela batalha. É porque nós temos uma miscigenação no Brasil, uma mistura de raças, cores, idiomas e tudo mais, né? Que são pessoas que já são valentes, né? Já saíram do seu país nativo, né? Sim, Para vir para cá, para desbravar, para trabalhar, para criar uns sonhos, né? Eu tenho um amigo argentino que ele diz o seguinte: eu sou mais brasileiro que o brasileiro, porque o brasileiro nasceu aqui, não tem opção. Eu escolhi aqui para viver, então eu sou mais brasileiro que os meio Fernando brasileiros. Meligeni, assim, né? E é verdade, né? Quem escolheu, quem optou pelo nosso país, né? Isso Eu é sou de muito importante. Fortaleza, né? Ah, você é nascido Eu lá? sou nascido Conheço lá. muito bem Fortaleza, gosto E, muito. e eu venho pra cá e às vezes eu falo alguma coisa que eu não concordo com lá ou com aqui. Eu falo, olha, eu posso falar com conhecimento de causa. Sou de Fortaleza, eu sei que precisa melhorar lá e eu sou feliz de estar aqui também. Então, é que o país, o brasileiro, do modo geral, ou o paulista, ou aquele mais regimentado aqui dentro das grandes corporações, das grandes cidades, tende a ter um certo desfavorecimento com o Nordeste, né? Mas se nós formos olhar aqui, né, por exemplo, todo mundo conhece Fortaleza como o berço dos humoristas, né? Que vem os grandes humoristas de lá, né? Tom Grandes, Cavalcante, o Didi. grandes poetas, grandes cantores. Realmente, Fortaleza é abençoada com isso. Mas se você fazer um tour em Fortaleza, você vai ver que Faria Dona Benta está lá, que é o único porto fluvial dentro de uma própria empresa que abastece os navios dentro do próprio mar. Ou seja, você não tem transporte, Sim, você não tem poluição, a farinha é produzida e embarcada no navio dentro da fábrica construída no mar, né? É uma cidade pioneira em energia eólica, eólica. né? Pelos ventos que a gente tem ali, principalmente ali na praia principal ali, que é a praia de Iracema. Ela não é banhável, mas ela é uma praia com muito conhecimento, muita passagem de Aí turista, o né? pessoal vai na Praia do Futuro ali, né? É, Que um é pouquinho. Aí um depois pouquinho vai um de... pouquinho mais para frente aí que você tem outra, E Morro nem tem Branco, seca no Nordeste Lagoinha, mais, né? Eles conseguiram tem resolver outras tudo coisas. isso Não, lá. nosso Nordeste é muito bonito, é um É povo demais. aguerrido, O né? povo é demais. Quem sabe aí com a liberação que estão se tratando muito da liberação do jogo no Brasil, né? Se favoreça a liberação para os cassinos, porque eu sou muito a favor do investimento do cassino na região Nordeste, né? Você vai trazer emprego, você vai trazer cultura, você vai trazer É dinheiro, uma região altamente turística e linda, né? você vai gerar muito benefício lá, né? Então, já que vá para essa vertente da liberação do jogo, se liberasse o cassino na região do Nordeste, seria fabuloso isso, né? Mas continuando aqui, se alguém quiser, você já me disse que o Brasil é seguro para investimento, mas de repente eu quero investir em outro lugar. Quero investir em euro, quero investir em dólar, quero investir em libra. Vocês fazem isso também? Isso a gente faz, né? E hoje isso é bem popularizado, né? Hoje você vai para qualquer país, você tem uma conta global. Ah, No, tá. no seu próprio aplicativo, você quero utilizar minha conta global. Pega um cartão e você usa o cartão como débito no outro país, né? Não precisa nem pagar todas Não tem aquelas mais aquele taxas de. problema que tinha antes, Tem né? mais. Hoje está tudo muito mais organizado com isso. É bem legal, A assim. gente se popularizar um pouco, porque a gente fica ouvindo taxa daqui, taxa dali, e fundo daqui, fundo dali, né? Quais os principais tipos de investimentos que a gente tem no Brasil? Ah, resumindo, a gente tem os investimentos em renda fixa e renda variável. E aí, dentro de cada uma dessas vertentes aí, a gente tem algumas. Mas a renda fixa, basicamente, são os fundos mais conservadores, tipo um CDB, no MLC, no MLCA, a própria poupança, né? Que a gente tenta desincentivar porque paga um pouco menos e tem que esperar um mês para receber ali ainda. Mas os produtos de renda fixa hoje, dentro dos produtos de renda fixa, tem o próprio risco, né? Então, se eu aplico meu dinheiro num CDB de uma grande instituição financeira, o risco é menor do que você aplicar numa instituição financeira menor. A instituição financeira menor paga muito mais do que a instituição financeira maior, né? Então,
o risco é maior também, né? Então você consegue, às vezes, em papéis conservadores, ter riscos diferentes, coisas que a gente não tinha antigamente. Mesma coisa dentro dos papéis de renda variável. Você pode aplicar em ação, mas você pode aplicar em Bitcoin. Ou você pode fazer um fundo multimercado que compra grãos, que compra boi, né? Que compra outro tipo de papéis. Então hoje a gente consegue fazer uma diversificação muito grande. O que que você acha do cenário Brasil com esse monopólio de bancos? Porque nós temos muito poucos bancos. Por exemplo, eu sei que na cidade de Nova York, se você acordar de manhã e disser assim, eu vou abrir uma conta bancária, você tem 300 opções de banco. No Brasil, nós temos aí os abertos ao público, né? Porque nós temos muito banco privado, banco Sim, de investimento, mas de uma gama aí, nós temos aí uns 5, 6 bancos só, né? os Dos grandes. grandes, né? O que que você acha dessa diversificação, de trazer mais bancos para o Brasil, de ter mais opção para o consumidor? O Brasil é um país diferente. Como eu falei, eu trabalhei no Banco Bilbao Vizcaya. Ele veio para cá, ficou alguns anos, Não se adaptou. não se adaptou, né? A economia do Brasil é diferente, né? As pessoas são diferentes e tudo que acontece aqui é diferente. Então, e não é só no setor bancário. Então, você vê, ah, uma emissora de TV não consegue vir para o Brasil e se firmar também. Tem poucas, né? E em vários segmentos isso acontece. Mas eu acredito que a concorrência é muito boa, né? O livre mercado é muito bom para o bom funcionamento da economia. Eu acredito que a XP até foi pioneira nisso, né? Começou uma corretora pequena, ficou grande, veio o BTG em seguida. Hoje a gente tem algumas outras corretoras que estão se tornando bancos. A gente tem, inclusive, escritórios da XP, né? Agências da XP que cresceram e viraram uma corretora com a Tá. XP de sócio. E a tendência é crescer e se tornar um banco amanhã, Uhum. né? Então, e são empresas adaptadas ao mercado brasileiro. Acredito que com o passar dos anos e com a liberação de algumas regras que são um pouco rígidas aqui no país, acho que a concorrência entre as instituições vai ajudar bastante. É diferente, eu não acho que é tão simples como nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos, mas com o tempo eu acredito que a gente vai conseguir desenvolver isso um pouco E ter mais. mais bancos para utilizar. Precisa ter. Como você falou, talvez no Nordeste seja uma situação diferente do Sul, do Centro-Oeste. A gente é um país muito grande, né? É intercontinental, né? Então precisa. Às vezes bancos regionais podem ajudar bastante. Cooperativas de crédito Cooperativas também, de né? crédito têm ajudado bastante a população do país. A gente falando agora, a gente falou um pouquinho sobre os tipos de investimentos, né? Mas quais são os diferenciais principais entre renda fixa e renda variável? Porque isso é uma coisa que deixa todo mundo meio com dúvida na hora de fazer, né? Eu costumo dizer assim que vai pelo nome. O nome ajuda, o nome ajuda bem. Na renda fixa significa que você vai ter ali uma renda fixa. Ou a renda é fixa vinculada ao juro do governo, que é o famoso CDI, né? Ah, o que é o CDI? O que é o juro do governo? 11,25. É isso. É uma equação enorme que fala quanto que estava ontem, quanto está hoje, quanto Vai estar amanhã. vai estar amanhã. Faz a equação, o CDI vai dar uma menção, mas você sabe que você vai ganhar mais ou menos aquilo. É, É meio que uma é conta vinculado, programada. é vinculado aos juros do governo. Você tem a renda fixa, que é fixa de verdade, que é o pré-fixado. E você escolhe ali. E como eu falei, dentro desses papéis tem papéis que pagam mais e que pagam menos. Mas riscos maiores, riscos menores. É isso aí. Então, renda fixa, renda variável é exatamente o que diz o nome, varia. Então, poxa, eu compro uma ação, quanto mais a empresa estiver valendo no mercado, mais a ação vale. Eu sou acionista da empresa, né? E vale para todos os papéis de renda variável. Ah, Bitcoin. Quanto mais vale Bitcoin no mercado, mais meu papel vale. E você não tem controle sobre o que vai acontecer. Hum? Então, isso pode variar muito. E o ideal, e é uma coisa que precisa melhorar muito aqui no Brasil, né? A gente viu agora com essa situação toda das bets e tal. Poxa, eu coloquei meu dinheiro numa renda variável e eu tô ganhando muito. Então, tira, não é aposta isso, né? Você não tá apostando dinheiro. Você ganhou? Tira, estuda, pergunta para alguém que sabe e numa hora mais propícia você põe novamente, para que na variação você ganhe, Entendi. né? Essa pergunta não está aqui no nosso escopo, mas eu sei que sempre quando a gente vai em um banco, os gerentes ou até o nosso próprio planejamento familiar faz com que a gente tenha uma aposentadoria privada. E quando você vai fazer esse aporte, você pode começar ou com aporte ou com pagamento mensais, né, como você tiver disponibilidade. Mas aí quando você vai aplicar, tem dois caminhos lá dentro.
O nome é igual, mas tem uma siglinha diferente O aí. P e o V. É. E aí, qual que é essa história? Qual que é a diferença? Qual que é o melhor caminho? Qual que é o melhor investidor para cada um deles? Porque isso é uma coisa que gera muita dúvida, né? Sim, tem muita gente que tem problema com isso e nunca mais quer mexer com a previdência privada porque teve um Porque problema. pagou um imposto de renda enorme, não Exatamente, pagou, é tal. isso. Como é que rola isso aí? Dá uma orientação para a gente sobre Isso é esse bem tema aí. comum de acontecer. É uma das perguntas que para os planejadores financeiros, né, para a gente lá, o que a gente mais explica, e tem pessoas que a gente tenta explicar que vale a pena fazer o P ou o V e a pessoa, não quero, tive problema, né? Mas assim, explicando, né, é o VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, e o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre. Então, P e o V. O V ele funciona como um fundo de investimento convencional. Você vai colocar ali, você vai ganhar seus juros e vai pagar o imposto sobre o que rendeu. Tá, Rendeu 10, você vai pagar imposto sobre 10. A diferença dele para o outro é que no V você vai pagar juros sobre o que rendeu e no P sobre o valor total que você aplicou. Poxa, por que alguém vai aplicar o P, né? Você vai colocar. A diferença é que você pode deduzir do imposto de renda até 12% do que você teve de rendimento no ano. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu tive um rendimento no ano de 100. Se eu aplicar 12 mil, 12, né, no PGBL, você não paga imposto sobre 100, você paga sobre 88. E quando você resgatar os 12, aí você vai pagar sobre os 12 também. tá. A Mas, na vantagem é que você vai verdade, ganhar juros sobre os 12 durante muitos anos. eu troco de momento É, histórico. perfeito. Você troca de momento. Eu ia pagar sobre 100 agora, não vou mais. Vou pagar sobre 88. Os outros 12 eu postergo o pagamento e ganho juros sobre ele. Mas quando eu me auto-receber, eu vou começar a pagar esses impostos que eu não paguei Se na. você transformar em renda, e hoje quase ninguém transforma em renda, é uma instituição mais, né? Mas quando você for resgatar lá na frente, você vai pagar sobre o valor total. Então, se a minha projeção é 1 milhão, eu vou para a tabela do imposto de renda, deduzo e recebo líquido. É isso aí. Mas uma vantagem é que você vai ganhar juros sobre os 12, né? Aqui no P. Uhum. Porque você não pagou o imposto. Então a gente sempre fala, olha, o PGBL vale para quem faz declaração completa, paga imposto de renda. Você acha que essa aplicação na previdência privada, ela é mais indicada para quem tem dificuldade de poupar e precisa obter uma prestação para ter esse compromisso? Ou você indicaria, no lugar de fazer uma previdência privada, buscar outros tipos de investimento? Como a gente falou no começo, depende muito do objetivo da pessoa. Mas a pessoa, poxa, eu quero aplicar meu dinheiro porque eu quero me aposentar. A gente vai colocar um pedaço em previdência privada, provavelmente. A gente vai indicar um pedaço de previdência privada. Uhum. Não, eu quero fazer uma parcelinha mensal. Poxa, tem quantos anos? Ah, tenho 20 anos. Será que não vale a pena fazer uma parceria mensal que tem um risco muito grande, que no período longo esse risco é diluído, né? Será que não vale a pena pegar um pedacinho e fazer uma previdência privada também? Então, a diversificação, né? Não colocar todos os ovos na Na mesma mesma cesta, cesta, né? é o melhor caminho. Mas falando da previdência privada, para quem que vale mais a pena, sim, não acredito que seja para quem não consiga fazer parcela, mas são algumas coisas específicas, assim. O P, para quem paga imposto de renda e quer postergar, é isso, né? E o VGBL, você pode colocar, por exemplo, herdeiros, você pode colocar beneficiários lá. Então, poxa, às vezes, e nem todo mundo tem condição de fazer uma holding familiar, de fazer algumas coisas. Então, o que que a pessoa faz? Poxa, eu tenho um dinheiro aqui, eu quero colocar meu filho A, meu filho B e meu filho C de beneficiário, ou minha esposa. Se acontecer alguma coisa comigo, eles vão receber. Até hoje, e tem algumas leis tramitando aí no governo para mudar, mas hoje, se a pessoa vier a falecer, aquelas pessoas beneficiárias recebem, sem precisar de advogado, sem pagar aquelas taxas todas que você paga, Uhum. 30 dias depois que levou lá o atestado de óbito no banco. Então, a pessoa tinha 100, colocou 33 para cada um, faleceu, ó, Tá você aqui. resgata. Então, Se vira aí até fazer o inventário, né? então vale a pena em diversas situações. Essa é uma que vale bem a pena para quem pensa em E deixar essa algo é o fácil. V. Esse é o V. O P também funciona assim. Ah, dá para colocar herdeiros Só lá que eu não também. indicaria o P porque você vai pagar sobre o valor total. Tá, e aí quando eles resgatarem depois de 30 dias do óbito, uma paulada Vai. de imposto. Agora, tem gente que colocou durante a vida inteira para ter abatimento de imposto. Para ele valeu a pena, porque ele e para os filhos também, tá lá Já guardado. pagou, né? É. E o Previdência tem uma vantagem que você consegue migrar de uma previdência para outra sem resgatar.
Então, vou dar um exemplo. Poxa, eu acho que hoje a economia não está tão boa Como se eu fizesse uma portabilidade. sem isso aí, interna. Então, assim, poxa, eu estou num produto de renda fixa hoje, mas eu acho que a renda variável vai estar num bom momento. Eu tiro da renda fixa, ponho na renda variável sem resgatar, sem pagar imposto, sem pagar nada, sem perder prazo. E depois que eu ganhei o Volto se dinheiro, eu eu quiser. volto isso. E tem uma outra vantagem também, que eu posso colocar minha. São dois tipos de tributação. Eu posso. Meu imposto de renda pode chegar a 10% só, enquanto nos fundos convencionais é 15%. Ou, e é mais complicadinho, né? E por isso que tem tantos assessores de investimento, especialistas financeiros hoje, você pode não pagar nada ou pagar 27,5%. Precisa ver o que é melhor para cada pessoa. Então, esse é um dos pontos aqui, né? O que é investimento diversificado? Vamos supor que eu chegue lá para você hoje e falo, olha, eu tenho 100 mil. Como é que a gente investe esses 100 mil? Boa, então assim, Ale, imagina que primeira coisa que a gente sempre pergunta é qual o objetivo? Você vai colocar 100 mil aqui para quê? Para pagar a faculdade do seu filho? Para viajar? E a gente vai, depois de descobrir o objetivo da pessoa, a gente vai tentar diversificar da melhor maneira possível. Ah, eu vou usar daqui a 3 anos porque eu vou comprar uma casa na praia. E eu preciso ter X reais X, lá. X daqui a 3 anos. Tá, a gente faz a conta. Para você ter daqui a 3 anos, sem virar 300, você precisa ter tanto por mês de juros. Para você ter tantos por mês de juros, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui com o menor risco possível. Ou até novos aportes, né? Ou com novos aportes. Aí eu vou fazer a conta para ele, olha, com o menor risco possível, sem fazer aporte é tanto que a gente precisava fazer. Então eu posso colocar tanto na bolsa americana, tanto na bolsa brasileira, tanto em renda fixa, tanto num fundo multimercado, tanto num produto pré. E eu vou montar a carteira para ele. Agora, se você fizer aporte, eu posso correr um risco menor ainda. Não preciso colocar em bolsa mais para tentar alcançar essa rentabilidade, porque você vai estar colocando ali. Então a ideia é sempre a diversificação é tentar diminuir o risco, porque se eu coloco em 3 empresas diferentes, então vou dar um exemplo meu. Esses dias eu falei, poxa, Americanas não tá bem, a bolsa, Magazine Luiza não tá bem, né? E algumas outras empresas que não estavam bem lá, eu falei, vou colocar um pouquinho em cada uma. Por quê? Porque se uma for muito bem, Compensou a outra que compensou as não outras foi. 3 que eu coloquei em 4 que não foram. E é engraçado que hoje eu tava vendo, né? Eu tô ganhando, na média, perto de 1% ao mês nas 4. Eu tô ganhando muito em 2 e perdendo muito nas outras 2. Então tá empatando. Tá ganhando um pouquinho, como se eu tivesse colocado num CDB, né? Mas a ideia era que se alguma delas for vendida, se alguma delas se beneficiar muito com Você alguma coisa. pulverizou o risco, né? É isso aí, a diversificação, a ideia é essa de pulverizar o risco. E qual que é o risco em investimentos? O risco, vamos falar aqui do exemplo falando da Americanas. Americanas, vamos supor que venha a falir, fecha as portas. Eu sou um sócio da Americanas, é possível que eu tenha que colocar dinheiro lá. Isso é um risco que eu corro. Coloquei num CDB de um banco pequeno, né? O banco pequeno faliu. Foi vendido para outro bem. Se for vendido, tá tudo certo, né? Porque o banco que comprou, arca, Assume. assume. Mas se o banco falir, ele não vai honrar com a dívida dele. Eu tenho esse risco. Agora, o nosso trabalho também é falar, olha, tá tal valor, que hoje é 250 mil, você é garantido pelo governo através do fundo garantidor de crédito. Então a gente sempre fala, olha, nessas aplicações menores, bancos menores, empresas menores que está comprando papel, não passa de tal valor, porque ali o governo garante. Né? Isso aconteceu uma vez, faz alguns anos, 2 meses depois o governo pagou sem problema nenhum. Né? Então todo esse trabalho a gente faz, a gente falou, sem custo nenhum para o cliente. Entendi. Perfeito. Mas o risco é esse, né? Tentar. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. O próprio governo pode não honrar as dívidas. Isso aconteceu com o governo de Minas um tempo atrás. Né? Então, quem tinha título de Minas, o governo, não vou Nos pagar Estados agora. Unidos também teve aquele boom imobiliário, né? Acontece, né? 2000, não vou pagar. Né? Então, assim, ou você espera, ou você vende mais barato. O risco é esse, né? De você não ganhar o que você esperava que você ia ganhar. Uhum. Perfil de investidor. Qual a importância dele? Como que você cria um perfil? O cliente já vem com um perfil pronto ou você ajuda a montar esse perfil? Como é que você faz essa identificação do teu cliente? Isso é uma coisa. Eu participei da montagem das perguntas, né? Junto com na instituição que eu trabalhava e o Banco Central, e eu fui uma das pessoas que foi lá fazer Elaborar o o questionário para questionário de. criação de perfil. É isso aí, né? Eu lembro até da sala que a gente estava, né? E tem algumas perguntas que condensaram, não são tantas hoje, mas é bem importante pelo seguinte, né?
tem pessoas que não tem aquela Poderia disposição. fazer uma comparação que é tipo um teste vocacional? É quase que isso. Não tá? Tem gente que não pode ser médico e não consegue ver sangue. Ok, Tem gente que não pode aplicar em risco porque não consegue ver o dinheiro diminuir. tá. Mesmo que mês que vem vá subir de novo. Não consigo. Já atendi um cliente que eu falei para ele pôr na poupança o dinheiro dele. Falei, doutor, você vai pôr na poupança. Porque lá não tem surpresa. Porque lá você vai olhar Se é todo dia do um, vencimento, que é se é 30 um dias real depois, no mês que vem, é um real e e ele 12. só vai olhar uma vez no mês. Porque ele Tá. olhava todos os dias. Todos os dias. Estava numa aplicação bem conservadora. Ele olhava todos os dias. Só que uma vez no ano aconteceu de dar uma. Oscilar, Nossa, ele morreu, né? quase morreu literalmente, assim. Então eu falei, doutor, põe na poupança. Não adianta o senhor guardar dinheiro e morrer, né? Uhum, não vai Então, poder usar, né? o perfil de risco é isso, né? Então tem gente que tá mais. Que tem uma condição de ver o valor oscilando, mas sabe que a probabilidade no longo prazo é ganhar mais, tá tudo certo. Aí eu vou saber, através do perfil, qual o tamanho desse risco que a pessoa pode correr. Se é pouco ou se é muito. Por isso que é importante o perfil, porque é um fator muito psicológico, Então, e a gente sempre precisa de ajuda de um profissional, né? sempre, Eu para tenho um qualquer coisa. amigo pessoal e cliente meu, eu vou até deixar aqui um lembrete, um abraço para ele, que é o André Colanian. Outro dia ele chegou lá no meu escritório é, passado. Falei, o que que foi, André? Ele falou, puta, Alexandre, eu não sei o que eu fiz, eu abri o celular e entrei lá na compra de ações e quando eu fui ver, eu comprei 2.000 ações, quando eu fui ver, eu não tinha dinheiro, quando eu fui ver, final da história, eu tava devendo 2 milhões. Que eu comprei o que não tinha, para onde que não tinha, fiz um monte de coisa errada lá. Aí eu liguei automaticamente pro meu corretor, inclusive da XP. Aí o cara falou: não, você comprou errado, mas a gente devolve. Ele explicou, manobrou, acertou tudo lá Ajustou. e deixou tudo certo. Bem, no final da história, por ele acordar a aventura, ele perdeu 3.000 reais, Melhor que 2 milhões. né? Mas fica a dica aí que, né? Então quando não sabe, consulta quem sabe, né? Seja um contador, seja um advogado, seja um Você especialista em procura sempre um investimentos. especialista, né? Para Tem que evitar qualquer procurar. problema, né? Bem, a gente está chegando ao fim. Temos duas perguntas aqui para gente terminar nosso podcast. O papo tá bom. Mas quem vai começar a investir? Poupança ou previdência? Quem vai começar a investir, fala com um especialista em investimentos, porque poupança não. Ah, e somente previdência talvez não. Acho que diversificar é o É nome. um caminho. Tá. É o caminho. É o caminho. Diversificação é o caminho, É né? o caminho. Tá. É, A gente vai concluir, mas para concluir, eu queria que você fizesse o seguinte: nós somos um programa de empreendedorismo, de sempre aí de pessoas aí voltada ao segmento empresarial, de empreender, de buscar, de crescer, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público, motivando eles a investir, a consultar, abrir seu próprio negócio, né? Buscar o seu próprio caminho, né? Ajudar aquele público que hoje tem uma dúvida se ele abre ou não abre uma corretora, se ele sai do banco e trabalha por conta. Qual é o teu conselho que você trilhou essa Tá jornada? assim. Então a gente queria que você deixasse aí uma recomendação para o nosso público antes da gente encerrar. Conselho é para o jovem investir em si mesmo no começo. Invista em si mesmo, né? Estuda, aprenda, lê, absorva o máximo de conhecimento possível, o jovem. Porque esse conhecimento um dia se torna um capital. Né? Eu aprendi isso Capital intelectual. e não só capital, capital dinheiro, né? Quando eu aprendi muito durante minha carreira, né? E era CLT, até que um dia alguém falou para mim, Fred, você vale tanto, eu vou te pagar tanto para te ter comigo. Né? E ali eu descobri que tudo que eu adquiri de conhecimento e de experiência durante minha carreira valia um dinheiro para mim. Então, investir em si mesmo é muito importante e é um investimento tão importante quanto você guardar dinheiro. Agora, sobre o investimento de guardar dinheiro, comece guardando. Ah, eu estou devendo dinheiro no cheque especial, cara. Guarda R$ 100, sabe por quê? Quando você é uma menina, ou menino, tanto faz, o menino conhece uma menina e ele quer sair com ela, e ele tá devendo dinheiro para todo lado. Ele vai dar um jeito de arrumar um dinheiro para pagar um jantar. Esse mesmo jeito que ele guarda dinheiro para pagar um jantar, pega Esse mesmo sacrifício, e guarda uns R$ 100 por mês ou 200, o que você puder.
E faça esse sacrifício da mesma forma que você sacrificaria para sair com uma menina, que a menina se sacrificaria para comprar um vestido para ir num casamento ou numa festa. Porque você consegue fazer isso quando você quer. Então, sacrifique para guardar um pouquinho. E torne isso um hábito. E é muito gratificante você ver que você tem um dinheiro guardado, né? E depois você vai ter outros problemas. Poxa, eu tenho tanto guardado, eu vou gastar. Não, não gasta. É muito legal você ver o dinheiro Evoluir. evoluir e você saber que aquilo ali é um fruto do seu sacrifício. E eu vou dizer mais: o sacrifício para guardar dinheiro é muito menor do que o sacrifício para você pagar uma dívida depois. Ah, isso é importante. É muito menor. Então, guardar dinheiro é muito mais fácil do que você pagar uma dívida amanhã. Legal. Então, Fred, agradeço a sua participação, suas palavras. Finalizamos aqui o nosso podcast, agradeço muito. E a você, internauta, que curtiu esse papo financeiro, que comentem, falem nas nossas redes sociais, deem dicas, deem sugestões para os nossos próximos podcasts. Agradecemos a audiência de todos vocês que nos acompanham, que nos curtem nas redes sociais. E eu aguardo vocês com muita novidade até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos.